Guerra de Conquista. A Guerra da Conquista, também chamada de Conquista Targaryen, foi uma grande guerra iniciada por Aegon Targaryen para conquistar o continente de Westeros. Apoiado por suas esposas irmãs, Rhaenys e Visenya, e seus dragões, Meraxes e Vhagar, bem como seu próprio, Balerion, Aegon unificou com sucesso 6 dos 7 reinos de Westeros sob as forças invasoras da Casa Targaryen em 2 anos. Apenas Dorne foi capaz de resistir com sucesso à conquista de Aegon. Apesar do nome, o conflito não foi totalmente resolvido no campo de batalha, pois algumas regiões e casas de Westeros apoiaram ativamente o esforço de guerra dos Targaryen, enquanto outras se renderam voluntariamente ao seu poder. Após a conclusão de sua conquista, Aegon foi coroado pelo Alto Septão como o primeiro rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, estabelecendo a dinastia Targaryen dos 7 reinos pelos próximos 3 séculos. A data de coroação de Aegon posteriormente se tornou a base para o calendário de Westeros, com mestres acompanhando anos antes e depois da ascensão de Aegon ao trono. A família Targaryen havia se mudado de Valíria para a fortaleza da Ilha de Pedra do Dragão alguns anos antes da perdição. Quando a perdição aconteceu, os Targaryen foram a única família com dragões a sobreviver ao cataclismo. Durante o século seguinte, os remanescentes do Império Valeriano se separaram, levando à formação das Cidades Livres e à libertação de Giscard e das cidades da Baía dos Escravos. Aproximadamente um século após a perdição, Aegon Targaryen e suas esposas irmãs, Rhaenys e Visenya, estavam na Ilha de Pedra do Dragão. Antes de Aegon invadir Westeros, o rei da tempestade Argilac da casa do Randon, temia que Arryn, o negro da casa Oari, o governante das Ilhas de Ferro e das terras fluviais, logo atacasse suas terras. Argilac procurou uma aliança com Aegon, mas a comunicação não correu bem, terminando com Argilac, conhecido como o Arrogante ou amputando o enviado de Aegon. Essa era a desculpa de que Aegon estava esperando para usar seus exércitos e força em Westeros. Ele enviou corvos para todos os 7 reinos exigindo sua submissão. Aegon desembarcou estrategicamente na foz do Blackwater, nas terras disputadas entre o Reino das Ilhas e os Rios e o Reino das Terras da Tempestade, para que Argilac e Arryn não pudessem decidir quem deveria agir contra ele. Ele ergueu um castelo primitivo, onde 3 séculos depois seria a cidade de Porto Real. Ele desfraldou seu próprio estandarte à maneira das casas dos 7 reinos, com um dragão vermelho de 3 cabeças cuspindo fogo sobre um campo negro, e se declarou rei de todo o continente. 2 AC, 1 AC, e apesar dos apelos para intervir nas cidades livres, Aegon, o conquistador, o governante da casa Targaryen, decide invadir Westeros, junto com suas esposas irmãs Rhaenys e Visenya. Com apenas um pequeno número de soldados, suas forças chegam à foz do Blackwater. Em uma colina alta com vista para a baía, ele constrói um reduto de madeira no local do que hoje é a Fortaleza Vermelha. Ele então começa a sua campanha militar usando os únicos 3 dragões conhecidos por terem sobrevivido à perdição de Valíria: Balerion, desmontado por Aegon, Meraxes, desmontado por Rhaenys, e Vhagar, desmontado por Visenya. Enquanto Aegon marcha para o oeste, os ribeirinhos liderados por Edmund Tully de Correrio se rebelam contra seus opressores nascidos de ferro e marcham para se juntar ao seu exército contra eles. O rei Arryn, o Negro, está cercado em Arrynhal, mas quando ele se recusa a se render, Aegon simplesmente voa Balerion sobre as muralhas e passa a queimar todo o castelo. Arryn e todos os seus filhos assados vivos em sua própria torre, extinguindo a casa Oari. Os nascidos do ferro restantes fogem de volta para as Ilhas de Ferro. Aegon recompensa a casa Tully tornando-os senhores das terras fluviais. O meio-irmão bastardo de Aegon, Orys Baratheon, marcha para o sul para invadir as Terras da Tempestade, junto com Rhaenys montando Meraxes. Durante a Batalha da Última Tempestade, Orys enfrenta o último rei da Tempestade, Argilac, o Arrogante, e o mata em combate individual. Após sua vitória, Orys toma o castelo de Ponta Tempestade de Argilac, junto com sua filha, que ele toma como esposa. Aegon recompensa Orys nomeando-o Senhor das Terras da Tempestade e permitindo que ele fundasse a Casa Baratheon. O exército Targaryen então se recombina e marcha para o sul para enfrentar as forças aliadas do rei Mernona Gardener of Derith e do rei Loren e Lannister of the Rock na Batalha Climática da Conquest, que se torna conhecida como Field of Fire. Todos os 3 dragões são soltos na mesma batalha pela primeira e única vez, e mais de 4.000 homens são queimados vivos pelos dragões. A Casa Gardener está extinta, então Aegon nomeia os administradores de Jardim de Cima como Senhores da Campina, em Casa Tyrell, um ramo cadete da Casa Gardener. O rei Loren se rende a Aegon, que o nomeia Senhor das Terras Ocidentais e permite que a Casa Lannister continue seu domínio. Aegon avança para Vila Velha, local da sede da Fé dos Sete. Em última análise, o Alto Septão decide dar as boas-vindas a Aegon na cidade e abençoa formalmente seu reinado.
Aegon escolhe datar os anos de seu reinado a partir deste dia em que o Alto Septão o reconheceu, formando a base do novo sistema de calendário usado em Westeros pelos próximos 3 séculos. Depois de finalmente reunir seus vassalos amplamente dispersos, o rei Torrhen Stark do Norte chega ao sul, mas vendo o poder dos dragões após o Campo de Fogo, e o agora enorme exército de conscritos dos Targaryen, ele percebe que toda esperança de vitória está perdido. Torrhen escolhe se render sem batalha e, em troca, Aegon permite que os Starks continuem a governar o norte sob os Targaryen. Após o Campo de Fogo, a Casa Arryn pensou que eles poderiam se esconder atrás das montanhas do vale, mas Visenya simplesmente voou vagar sobre as montanhas direto para o ninho, e aceitou sua rendição sem derramamento de sangue. A tentativa de Aegon de conquistar Dorne é frustrada pela recusa dornesa de lutar abertamente, preferindo a guerra de guerrilha. Aegon decide permitir que Dorne e a Casa Martell permaneçam independentes por enquanto, para se concentrar em controlar suas outras conquistas recentes. Aegon retorna ao local do primeiro desembarque de seu exército na foz do rio Blackwater e começa a construção de uma grande nova capital para seu reino unificado, um Porto Real. Ele esculpe territórios dos reinos vizinhos para formar as Terras da Coroa, governadas diretamente pelos Targaryens para apoiar a cidade. Aegon tem as espadas de seus inimigos derrotados reunidas e usa o fogo de seu dragão Balerion para forjá-las no Trono de Ferro, sede dos governantes do novo reino unificado. A nomeação do sistema de datação depois do desembarque de Aegon é inerentemente um equívoco, já que o próprio Aegon contou os anos de seu reinado a partir do final de sua conquista, quando ele entrou em Vila Velha e foi abençoado pelo Alto Septão, que ocorreu 2 anos depois que Aegon e seu exército desembarcaram pela primeira vez no continente na foz do Blackwater Rache. Aparentemente, a discrepância inerente no nome do sistema de datação o depois de pouso tornou-se uma espécie de aborrecimento no universo para os mestres da Cidadela. Em livros posteriores, como a novela prequela The Princess and the Queen, George R.R. Martin apresenta vários mestres que mudaram para o nome Oathter Conquest, abreviado OAC. Este não é um novo sistema de datação, simplesmente atualizando o nome do sistema existente para refletir com mais precisão os eventos históricos. A data o 130 CO é exatamente o mesmo ano que o 130 AO. Dito isto, os poucos documentos escritos vistos na tela durante as primeiras temporadas da série de TV usaram a notação OAL. De certa forma, isso reflete as tentativas modernas de atualizar o sistema Anno Domini do calendário gregoriano. O sistema de datação AD/AC só foi desenvolvido pelo monge medieval Dionísio Exíguo cerca de 500 anos após a crucificação de Jesus, reunindo retroativamente datas anteriores com base no reinado individual dos governantes ou quem era cônsul em Roma na época, o que acabou produzindo vários erros. A erudição moderna geralmente concorda que Jesus provavelmente nasceu mais perto do ano 6 AC e não em 1 AC, e não houve ano 0. Em vez de passar pelo caos administrativo de revisar todos os registros datados, foram feitas tentativas para introduzir um nome alternativo para o sistema, Vera Comum, OCE, substitui o Anno Domini, OAD, e o antes da Era Comum, OBCE, substitui o antes de Cristo, OBC. Os nomes alternativos, além de serem religiosamente neutros, são mais precisos, pois o próprio sistema OAD não fornece uma contagem precisa da data do nascimento real de Jesus. Assim como no sistema Anno Domini, o sistema de datas Efterlanding, ou Efter Conquest, não tem um ano 0. Ele usa como ponto de partida a coroação de Aegon pelo Alto Septão em Vila Velha. No instante em que o Alto Septão colocou a coroa em sua cabeça, o ano 1 AC mudou para 1 AC, todo o primeiro ano após a conquista foi 1 AC, e o dia após a coroação foi assim um dia em 1 AC embora não tenha decorrido um ano completo. Aegon tem 2 filhos, seu filho mais velho Aenys com sua irmã esposa Rhaenys, e seu filho mais novo Maegor com sua irmã esposa Visenya. Enquanto Aegon data os anos de seu reinado de quando ele foi coroado pelo Alto Septão em Vila Velha, parte da conquista ainda está inacabada. A Casa Oar e seus exércitos foram destruídos na queima de Arrenhal, mas as próprias Ilhas de Ferro permaneceram desenergizadas por invictas enquanto Aegon se concentrava em seus inimigos restantes no continente. Aegon finalmente consolidou sua posição o suficiente para invadi-los com suas frotas e dragões. O rei sacerdote Lodos convocou o deus afogado para enviar Krakens para destruir a frota Targaryen, mas quando eles não apareceram, ele e centenas de seus seguidores entraram no oceano em vez de se render. Com seus exércitos já destruídos, as Ilhas de Ferro caem rapidamente. Reconhecendo a longa tradição nascida do ferro de escolher seus próprios líderes, em uma assembleia de reis, ele permite que seus senhores escolham uma de suas próprias famílias líderes para governar as ilhas sob domínio Targaryen, em Casa Greyjoy de Pique, liderada por Vicon Greyjoy. A Primeira Guerra Dornesa. Os Targaryen haviam contornado Dorne durante a conquista inicial devido ao seu isolamento e clima desértico severo, mas agora estavam determinados a completar a unificação de todo o continente ao sul da muralha.
Os Dorneses, no entanto, aprenderam com o campo de fogo e arranhal que não havia como resistir aos dragões Targaryen em batalha aberta ou se escondendo em seus castelos. Portanto, os Dorneses recorreram à guerrilha, fugindo quando os dragões se aproximavam e lançando emboscadas assim que voavam. Os desertos áridos eram propícios a uma insurgência que assediava as linhas de abastecimento de grandes exércitos de ocupação. Os exércitos Targaryen foram gravemente sangrados, e até mesmo um dos dragões morreu. Meraxes foi morto quando um tiro de sorte de um escorpião acertou seu olho no meio do voo, matando sua amazona, a rainha Rhaenys, em sua queda. Enfurecidos, Aegon e Visenya usaram seus dragões para queimar todos os assentamentos em Dorne, mas ainda assim, os Martells não se renderam. Eventualmente, ambos os lados se cansaram do derramamento de sangue sem fim, e os Targaryen concordaram em se retirar de Dorne. Aegon vive o resto de seu reinado em paz, unindo os 7 reinos em um só reino. A construção continua em Porto Real. O trabalho também começa no novo grande castelo real conhecido como Fortaleza Vermelha, mas Aegon só vive para ver suas fundações serem lançadas. Guerra nas terras fluviais. As forças de Aegon fizeram guerra contra Arryn, o Negro. Ajudado por uma revolta popular contra os Homens de Ferro liderados pela Casa Tully, Aegon acabou engarrafando Arryn em seu enorme castelo de Arrynhal. Arryn se recusou a se render, considerando seu castelo impenetrável. Aegon fez seu dragão, Balerion, queimar o castelo com tanta ferocidade que as torres derreteram como velas, assando Arryn e os outros membros restantes da Casa Oari vivos. Depois, Aegon levantou os Tullys para se tornarem os Lordes Supremos do Tridente e ordenou que os nascidos do Ferro elegessem uma nova casa governante. Eles escolheram a Casa Greyjoy de Pique, que jurou fidelidade a Aegon e se tornou os governantes das Ilhas de Ferro. Guerra nas Terras da Tempestade. Ao mesmo tempo, o meio-irmão bastardo de Aegon, Orys Baratheon, liderou um exército contra Argilac, o Arrogante. Argilac escolheu dar batalha no campo e foi derrotado e morto, eliminando a Casa do Randon. Orys tomou seu castelo de Ponta Tempestade, seu sigilo e palavras, e a filha de Argilac, Argela, como esposa. Aegon o recompensou nomeando o Senhor de Ponta Tempestade e permitindo que ele fundasse a Casa Baratheon. Guerra no Ocidente. As forças da Casa Lannister e da Casa Gardener se uniram e marcharam para enfrentar o exército de Aegon na batalha. Em um campo na Campina que ficou conhecido como Campo de Fogo, Aegon liberou os 3 dragões e dizimou o inimigo em questão de minutos. A Casa Gardener foi destruída. Seus mordomos, os Tyrells, entregaram a Campina a Aegon e foram nomeados Lordes Supremos da Campina. Os Lannisters também dobraram o joelho e se tornaram Guardiões do Oeste. Confronto com o Norte e o Vale. A Casa Stark se mobilizou para a guerra, mas após uma demonstração das forças superiores de Aegon, o rei Torrhen Stark dobrou o joelho para salvar seu exército da destruição certa. Por sua submissão, Aegon o nomeou Protetor do Norte. Assim, os Starks emergiram da guerra sem realmente lutar. Após a derrota dos Lannisters e dos Jardineiros, a Casa Arryn mobilizou seu exército em antecipação a uma invasão do Vale de Arryn. No entanto, ao ver um dragão, o menino rei Ronel Arryn se rendeu pacificamente em troca de uma carona. Os Arryn foram a última grande casa a se render na Guerra da Conquista. O Alto Septão declarou que a fé dos 7 também apoiaria Aegon, encerrando grande parte da última resistência aos invasores. Invasão de Dorne. As forças de Aegon fizeram uma tentativa frustrada de conquistar Dorne, mas os dorneses escolheram se dissolver nas montanhas e desertos e seguir táticas de guerrilha em vez de dar uma batalha aberta, onde seriam vulneráveis ao fogo do dragão. Aegon finalmente decidiu permitir que Dorne mantivesse sua independência, encerrando a Guerra da Conquista. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!